Marina Oliveira, uma professora de literatura de 34 anos, começa a lecionar no Colégio Imperial, uma das instituições de ensino mais elitizadas de São Paulo. Vinda de uma escola pública da periferia, ela logo se torna alvo de preconceito e desprezo por parte de um grupo de alunos ricos do terceiro ano do ensino médio. Humilhações constantes, comentários maldosos sobre suas roupas simples e sua origem humilde transformam seus dias em verdadeiros pesadelos emocionais. Mas Marina carrega consigo uma história de superação que poucos conhecem e uma força interior que a impedirá de desistir. Ao longo do ano letivo, ela enfrentará seus maiores medos, tocará vidas de formas inesperadas e, no dia da formatura, revelará uma verdade que deixará todos aqueles jovens sem palavras, mudando para sempre a forma como enxergam o mundo e as pessoas ao seu redor. Marina Oliveira sentiu o peso do olhar de cada estudante no exato momento em que atravessou a porta da sala 301. Não era admiração, não era curiosidade, era julgamento. Ela conhecia bem aquele tipo de silêncio, o silêncio que avalia, mede, compara e descarta em questão de segundos. O corredor do Colégio Imperial ainda ecoava em sua mente. Piso de mármore polido, lustres importados pendurados no teto alto, paredes revestidas com painéis de madeira nobre. Tudo ali gritava dinheiro, status, exclusividade. E ela, com sua bolsa de tecido surrado pendurada no ombro e o blazer comprado numa liquidação de brechó, sentia-se como uma intrusa num mundo que jamais deveria ter tocado. Marina ajeitou os óculos de armação simples e caminhou até a mesa do professor. Seus sapatos de salto baixo faziam um som discreto contra o piso. Discreto demais. Nada como o barulho imponente dos saltos de grife que ela ouvira no corredor, usados pelas outras professoras. Ela depositou sua pasta sobre a mesa e virou-se para a turma. 30 pares de olhos a encaravam, alguns entediados, outros curiosos, e um grupo específico sentado nas últimas fileiras à direita exibia sorrisos de canto de boca que Marina já conhecia bem demais. Eram sorrisos de quem estava prestes a se divertir, às custas de outra pessoa. "Bom dia", disse Marina, e sua voz saiu mais firme do que esperava. "Meu nome é Marina Oliveira, e a partir de hoje serei a professora de literatura de vocês." Um murmúrio percorreu a sala. Nada alto, nada desrespeitoso o suficiente para ser confrontado. Apenas aquele zumbido incômodo, aquela troca de olhares que dizia tudo sem precisar de palavras. "Onde está a professora Verônica?" perguntou uma garota da segunda fileira. Ela tinha cabelos loiros perfeitamente escovados e usava um relógio que Marina reconheceu de uma vitrine da Oscar Freire. Custava mais do que 3 meses do seu salário. "A professora Verônica se aposentou", respondeu Marina, mantendo o tom profissional. "Eu estarei com vocês até o final do ano letivo." "Até a formatura?" A mesma garota insistiu, e havia algo afiado naquela pergunta. "Sim, até a formatura." Outro murmúrio, dessa vez acompanhado de risadinhas abafadas vindas do fundo da sala. Marina respirou fundo. Ela havia dado aulas por 8 anos na zona leste de São Paulo, numa escola estadual onde faltava giz, onde as carteiras eram rabiscadas e quebradas, onde seus alunos chegavam com fome e saíam com esperança porque ela se recusava a desistir deles. Ali, naquele colégio de elite, ela não esperava flores e aplausos, mas também não esperava sentir-se tão pequena. "Vamos começar", disse ela pegando o livro de chamada. "Preciso conhecer vocês." Começou a ler os nomes em voz alta, sobrenomes que ela já havia visto estampados em revistas de negócios, em placas de empresas, em outdoors pela cidade. Filhos de empresários, de políticos, de celebridades. Cada presente que ouvia soava como um lembrete de que ela não pertencia àquele lugar. Quando chegou ao nome Rodrigo Almeida Cunha, um garoto de cabelo gel e expressão arrogante, levantou a mão com uma lentidão estudada. "Presente, professora", disse ele, arrastando as palavras. Mas só por curiosidade. "A senhora veio de qual escola antes?" Marina o encarou. Ele não estava realmente curioso, estava testando. "Vim da escola estadual Professor João Antônio, na Zona Leste." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois, uma explosão de risadas discretas. Rodrigo trocou olhares com os amigos ao redor.
2 garotos de aparência igualmente privilegiada e 3 garotas que pareciam ter saído direto de um editorial de moda. Escola pública? Repetiu uma das garotas, Isabela, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sério? Sim, Marina respondeu, e sua voz não tremeu. Sério? Interessante, disse Rodrigo, recostando-se na cadeira com os braços cruzados. Deve ser bem diferente aqui, né? Tipo outro mundo. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço, mas manteve a postura ereta. Ensinar é ensinar, Rodrigo, não importa onde. Claro, ele concordou, com um sorriso que dizia exatamente o contrário. Marina voltou à chamada, mas cada nome que lia agora parecia carregar um peso extra. Ela podia sentir os olhares, as avaliações silenciosas, sua roupa, seu cabelo preso num coque simples, sua bolsa velha. Tudo estava sendo catalogado, julgado, ridicularizado internamente. Quando terminou a chamada, Marina abriu o livro didático. Vamos começar com Dom Casmurro, de Machado de Assis. Alguém aqui já leu? Algumas mãos se levantaram. Rodrigo não estava entre eles. Ótimo. Então vocês sabem que a história trata de ciúme, desconfiança, memória e também de como nossa percepção molda a realidade que acreditamos viver. Marina começou a falar sobre o livro, sobre Bentinho e Capitu, sobre a ambiguidade que Machado de Assis construiu com maestria. Ela falava com paixão, porque literatura sempre foi sua salvação, seu refúgio, a ponte que a tirou da pobreza e a trouxe até ali. Mas enquanto falava, percebia que a maioria dos alunos não a ouvia de verdade. Alguns mexiam nos celulares escondidos sob as mesas, outros conversavam baixinho. E Rodrigo a encarava com um sorriso zombeteiro, como se estivesse assistindo a um espetáculo de comédia. Quando o sinal tocou, Marina sentiu um alívio instantâneo. Para a próxima aula, quero que leiam os 5 primeiros capítulos, anunciou ela, mas sua voz foi engolida pelo barulho de cadeiras sendo arrastadas e mochilas sendo fechadas. Os alunos saíram em grupos. Rodrigo passou por ela acompanhado de seus amigos, e Marina ouviu claramente quando ele disse, alto o suficiente para que ela escutasse. Cara, a escola está economizando mesmo, hein? Contrataram uma professora de escola pública. Aposto que nem iPad ela tem. As risadas ecoaram pelo corredor. Marina ficou parada ali, sozinha na sala vazia, com o livro ainda aberto sobre a mesa. Seus olhos ardiam, mas ela piscou rapidamente. Não iria chorar. Não no primeiro dia. Ela fechou o livro devagar, guardou seus materiais e saiu da sala. O corredor estava movimentado agora. Alunos riam, conversavam, faziam planos para o final de semana. Ninguém a olhava. Ou melhor, alguns olhavam e desviavam o olhar imediatamente, como se ela fosse invisível. Marina chegou à sala dos professores e sentou-se numa cadeira no canto. Outras professoras conversavam animadamente, tomando café em xícaras de porcelana. Ela abriu sua garrafa térmica velha e serviu o café que havia trazido de casa. Você é a nova professora de literatura? Perguntou uma mulher de meia idade se aproximando. Ela tinha um ar gentil, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo. Sou Marina. Prazer, Marina. Sou a Beatriz, professora de História. Bem-vinda ao Imperial. Ela sentou-se ao lado de Marina. Como foi a primeira aula? Marina hesitou. Depois, forçou um sorriso. Foi diferente. Beatriz riu baixinho, mas havia compreensão naquele riso. Deixe eu adivinhar. Turma 301, terceiro ano? Marina assentiu. Aquela turma é especial, disse Beatriz. E havia ironia na palavra especial. Principalmente um grupo específico. Rodrigo, Isabela, Júlia, Felipe, Lucas. Eles são os queridinhos da escola, filhos de quem sustenta essa instituição. Sabem disso e usam isso. Percebi. Olha, Marina, posso te dar um conselho? Por favor. Beatriz se inclinou um pouco mais perto, a voz baixa. Não deixa eles te engolirem. Sei que parece impossível agora, mas não desiste. Esses meninos e meninas vivem numa bolha. Acham que o mundo gira em torno deles. Mas no fundo mesmo, eles são só crianças assustadas tentando manter uma imagem. Marina olhou para Beatriz, absorvendo cada palavra. E se eu não conseguir? Você vai conseguir, Beatriz disse com uma firmeza que surpreendeu Marina. Sei que vai, porque quem chega até aqui vindo de onde você veio não desiste fácil. Marina sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez no dia que alguém a via de verdade. Obrigada, sussurrou.
Beatriz apertou seu ombro gentilmente antes de se levantar e voltar para sua mesa. Marina tomou mais um gole de café e olhou pela janela. Lá embaixo, no pátio, ela viu Rodrigo e seus amigos reunidos em volta de um banco. Eles riam alto, gesticulavam, pareciam donos do mundo. E talvez fossem, ao menos por enquanto. Mas Marina tinha algo que eles não tinham. Algo que o dinheiro não comprava e o sobrenome não garantia. Ela tinha história, tinha cicatrizes. Tinha uma jornada que a moldou e a tornou quem era. E essa jornada ainda não havia terminado. Marina respirou fundo, ajeitou os óculos e voltou a folhear seu planejamento. O ano letivo estava apenas começando e ela não iria a lugar nenhum. As semanas seguintes foram uma sequência de pequenas crueldades. Marina aprendeu rapidamente que o desprezo no Colégio Imperial não vinha sempre em forma de gritos ou confrontos abertos. Era mais sutil, mais calculado, mais doloroso. Na segunda semana, ela entrou na sala 301 e encontrou uma caricatura desenhada na lousa. Uma mulher de óculos enormes, cabelos desgrenhados, segurando uma pasta velha. Embaixo estava escrito: Professora Pobreira, aulas grátis de como não ter estilo. Os alunos explodiram em risadas quando ela entrou. Marina sentiu o rosto queimar, mas caminhou até a lousa com passos firmes e apagou o desenho sem dizer uma palavra. Virou-se para a turma e começou a aula normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, cada risada tinha deixado uma marca. Na terceira semana, Marina abriu sua gaveta na sala dos professores e encontrou um bilhete anônimo. Volta para sua favela. Aqui não é seu lugar. Ela amassou o papel com força e jogou no lixo. Ninguém na sala dos professores pareceu notar. Ou talvez tenham notado e preferido ignorar. Na quarta semana, durante uma aula sobre Vidas Secas de Graciliano Ramos, Marina pediu que os alunos refletissem sobre a desigualdade social retratada no livro. Rodrigo levantou a mão com um sorriso irônico. Professora, a senhora já viveu em condições parecidas com as da família do Fabiano? A sala ficou em silêncio. Todos esperavam a resposta. Marina o encarou. Ela podia sentir a armadilha. Se dissesse que sim, seria ridicularizada. Se dissesse que não, seria chamada de mentirosa ou de quem não entendia do que falava. Sim, Rodrigo, já vivi. O silêncio se aprofundou. Minha família passou fome quando eu era criança. Marina continuou, e sua voz não tremeu. Meu pai era pedreiro, minha mãe, faxineira. Houve meses em que comemos apenas arroz e ovo. Houve noites em que dormi com fome. Então sim, eu entendo, Fabiano. Entendo a seca. Entendo a desesperança. E é por isso que ensino, para que vocês também possam entender o mundo além dos muros desta escola. Ninguém riu. Ninguém comentou. Mas Rodrigo a olhava agora com algo diferente. Não era respeito, mas talvez uma curiosidade incômoda, como se Marina tivesse se tornado um objeto de estudo. Quando a aula terminou, Isabela se aproximou da mesa de Marina com um sorriso falsamente doce. Professora, não leva a mal, mas a senhora já pensou em comprar roupas melhores? Tipo, existem lojas com preços mais acessíveis, sabe? Posso te indicar algumas. Marina sentiu o golpe como um soco no estômago, mas manteve a compostura. Obrigada pela preocupação, Isabela, mas estou satisfeita com minhas escolhas. Tudo bem, Isabela respondeu dando de ombros. Era só uma dica, porque a imagem é importante, né? Principalmente para quem é professora. Marina não respondeu. Isabela saiu da sala com suas amigas e Marina ouviu perfeitamente quando elas riram no corredor. Naquela noite, em seu apartamento pequeno e simples na Zona Norte, Marina sentou-se no sofá surrado e deixou as lágrimas finalmente caírem. Ela olhou ao redor. As paredes precisavam de pintura. O sofá estava desbotado. A televisão era de tubo, uma relíquia de outra década. Mas era dela, conquistado com suor, com sacrifício, com dignidade. Ela pegou o celular e ligou para sua mãe. Oi, mãe. Marina, minha filha, como você está? A voz calorosa de Dona Célia atravessou a linha como um abraço. Estou bem. Marina mentiu. Não tá não. Tô sentindo. O que aconteceu? Marina não conseguiu segurar. Contou tudo. As humilhações, os bilhetes, as risadas, a solidão. Do outro lado da linha, Dona Célia ouviu em silêncio. Quando Marina terminou, ela suspirou fundo. Filha, lembra quando você tinha 8 anos e queria desistir da escola porque os meninos riam do seu caderno furado? Marina lembrou. Lembrou de chorar no colo da mãe, de querer nunca mais voltar.
Eu te disse naquele dia, e vou repetir agora. As pessoas vão rir, vão julgar, vão tentar te fazer sentir pequena. Mas você só é pequena se acreditar nisso. Você chegou aonde chegou porque é forte, Marina. Porque não desistiu. E não vai desistir agora. Mas, mãe, é tão difícil. E sempre foi, filha. Mas você nunca escolheu o caminho fácil. E olha onde isso te trouxe. Você é professora. Você ensina. Você transforma. Não deixa um bando de menino mimado apagar isso. Marina enxugou as lágrimas e sorriu, mesmo através da dor. Obrigada, mãe. Agora vai dormir. Amanhã é outro dia. E você vai chegar lá de cabeça erguida. Marina desligou o telefone sentindo-se um pouco mais inteira. No dia seguinte, ela entrou na sala 301 com a mesma roupa simples, a mesma bolsa surrada, os mesmos óculos de armação barata. Mas havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que não estava lá antes. A aula começou normalmente. Marina falava sobre memórias póstumas de Brás Cubas, quando Lucas, um dos amigos de Rodrigo, levantou a mão. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que a senhora virou professora? Tipo, não dava para escolher uma profissão que pagasse melhor? A sala ficou em silêncio. Era uma pergunta cruel disfarçada de curiosidade. Marina o encarou. Porque acredito que educação transforma vidas, Lucas. Porque um dia uma professora acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Porque ensinar não é sobre dinheiro, é sobre impacto. É sobre plantar sementes que você talvez nunca veja florescer. Mas elas florescem, sempre florescem. Lucas desviou o olhar claramente sem saber como responder. Marina continuou a aula, mas algo havia mudado na sala. Alguns alunos a ouviam com mais atenção agora. Não todos, não Rodrigo e seu grupo, mas alguns. Uma menina chamada Amanda, que sempre sentava na frente e raramente falava, levantou a mão timidamente. Professora, posso compartilhar algo sobre o livro? Claro, Amanda. Eu acho que o Brás Cubas é egoísta porque ele nunca realmente vê as pessoas. Ele vê o que elas podem fazer por ele. E isso me lembra de como a gente às vezes trata as pessoas. Como objetos, não como, sei lá, como pessoas de verdade. Marina sentiu uma onda de emoção. Era a primeira vez que um aluno daquela turma realmente conectava a literatura com a vida. Exatamente, Amanda. Exatamente isso. Machado de Assis estava nos mostrando um espelho. E às vezes, o que vemos nesse espelho não é bonito, mas é real. Amanda sorriu, e Marina percebeu que havia alcançado ao menos uma pessoa naquela sala. Quando o sinal tocou, Amanda se aproximou da mesa de Marina. Professora, eu só queria dizer que eu gosto das suas aulas e acho injusto o que alguns alunos fazem. Marina sentiu os olhos arderem novamente, mas dessa vez não era de dor. Obrigada, Amanda, isso significa muito. Amanda assentiu e saiu da sala. Marina ficou ali por um momento, absorvendo aquela pequena vitória. Era pouco, era frágil, mas era algo. Ela guardou seus materiais e saiu da sala. No corredor, esbarrou em Beatriz, a professora de história. Como estão as coisas? Beatriz perguntou. Melhores, acho. Ainda difícil, mas melhores. Ótimo, porque você vai precisar de força para o que vem a seguir. Marina franziu a testa. O que você quer dizer? Beatriz hesitou. A semana que vem tem a reunião de pais e mestres. E os pais desses alunos, eles são, digamos, bem envolvidos. Principalmente os pais do Rodrigo. Marina sentiu um frio na espinha. Eles vão reclamar de mim? Provavelmente. Já ouvi comentários. Dizem que você não tem o perfil da escola, que seus métodos são questionáveis, que você não se encaixa. Marina fechou os olhos por um momento. Eu não vou desistir, Beatriz. Eu sei, mas esteja preparada, porque eles não lutam limpo. Marina assentiu, engolindo o medo que ameaçava sufocá-la. Naquela noite, ela ficou acordada até tarde, revisando seus planos de aula, preparando argumentos, tentando antecipar cada possível ataque. Mas no fundo, ela sabia que não importava o quanto se preparasse. A batalha já estava perdida antes mesmo de começar, porque naquele mundo, ela não era vista como professora, era vista como invasora, e invasores nunca eram bem-vindos. No sábado, Marina acordou com uma mensagem no celular. Era de um número desconhecido. Professora Marina, aqui é a Amanda da sua turma. Consegui seu número com a secretaria. Só queria te dizer, não desiste, tá? Você é a melhor professora que já tivemos. E sei que não sou a única que pensa assim. A gente só não tem coragem de falar na frente dos outros. Marina leu a mensagem 3 vezes.
Depois a salvou nos favoritos, porque às vezes uma única voz era tudo o que você precisava para continuar. E Marina estava decidida a continuar. Não importava quantas pedras fossem atiradas em seu caminho. Ela iria chegar até o fim daquele ano letivo, iria chegar até a formatura. E quando chegasse, ela teria algo a dizer, algo que nenhum daqueles jovens privilegiados jamais esperaria ouvir. A sala de reuniões do Colégio Imperial era intimidadora por si só. Mesa enorme de madeira maciça, cadeiras estofadas em couro, ar-condicionado silencioso, mantendo a temperatura perfeita. Nas paredes, diplomas e certificações internacionais emoldurados em dourado. Tudo ali foi projetado para impressionar, para lembrar a todos que aquele era um lugar de excelência e de exclusividade. Marina chegou 15 minutos antes do horário marcado. Ela usava seu melhor blazer, o que havia comprado especialmente para entrevistas de emprego anos atrás. As mangas estavam ligeiramente desgastadas nas pontas, mas ela esperava que ninguém notasse. Ajeitou os papéis em sua pasta pela 5ª vez, tentando acalmar o tremor nas mãos. A diretora, Dora, Margarete Fonseca, entrou na sala com passos decididos. Era uma mulher alta de cabelos grisalhos impecavelmente penteados, talher caro e um olhar que avaliava tudo e todos em segundos. Marina, ela cumprimentou com um aceno seco de cabeça. Os pais chegarão em breve. Quero que você entenda a importância desta reunião. Alguns deles expressaram preocupações. Que tipo de preocupações? Tia Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Sobre sua metodologia, sua experiência prévia, sua adequação ao perfil da nossa instituição. Margarete fez uma pausa. Marina, você precisa entender que os pais aqui estão acostumados a um certo padrão. Eles pagam mensalidades altíssimas e esperam resultados. Esperam profissionais que reflitam os valores da escola. Marina sentiu a frase não dita pairando no ar. E você não reflete esses valores. Eu entendo, diretora, mas meu trabalho fala por si. Meus alunos estão aprendendo, estão se desenvolvendo. Alguns alunos, Margarete corrigiu. Outros se sentem desconfortáveis. Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu e os pais começaram a entrar. O primeiro foi o senhor Henrique Almeida Cunha, pai de Rodrigo. Era um homem de meia idade, terno Armani, Rolex no pulso, postura de quem estava acostumado a ser obedecido. Atrás dele, sua esposa, Patrícia, toda perfumada e maquiada como se estivesse indo para um evento beneficente. Em seguida chegaram outros pais. A mãe de Isabela, uma socialite famosa. O pai de Lucas, um empresário do setor imobiliário. Todos carregavam a mesma aura de privilégio, a mesma expressão de quem estava prestes a resolver um problema. Quando todos se sentaram, Margarete iniciou a reunião. Obrigada por virem. Estamos aqui para discutir o andamento acadêmico do 3º ano e ouvir suas considerações. A professora Marina está conosco para responder quaisquer perguntas. Houve um silêncio breve. Então, Henrique se inclinou para a frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Vou ser direto, ele começou. Meu filho está no último ano do ensino médio. Ele prestará vestibular para as melhores universidades do país. E, francamente, estou preocupado com a transição que tivemos na disciplina de literatura. Que tipo de preocupação especificamente, Sr. Henrique? Margarete perguntou, embora já soubesse. A professora anterior, Verônica, era formada pela USP, tinha mestrado, havia dado aulas aqui por 15 anos, conhecia nossos filhos, conhecia o nível de exigência. E agora, ele olhou para Marina como se ela fosse um objeto defeituoso. Agora temos alguém que veio de uma escola pública, sem especialização, sem experiência com o nosso tipo de aluno. Marina sentiu o sangue ferver, mas manteve a voz calma. Com todo respeito, Sr. Henrique, tenho 8 anos de experiência docente. Sou formada em letras pela USP também, e meus alunos na escola pública tiveram excelentes resultados no Enem. Escola pública. Patrícia repetiu com um sorriso condescendente. Querida, não é a mesma coisa. São realidades completamente diferentes. Concordo, Marina disse, surpreendendo a todos. São realidades diferentes, mas literatura é literatura. Machado de Assis é Machado de Assis. O conhecimento não muda baseado no código postal. A mãe de Isabela, Marcela, suspirou dramaticamente. Olha, não é pessoal, Marina, mas nossos filhos precisam estar preparados para competir com os melhores. Eles precisam de professores que entendam o mundo deles.
que conheçam as referências deles. E que referências são essas? Marina perguntou, genuinamente curiosa. Marcela piscou, claramente não esperando a pergunta. Bem, você sabe, viagens internacionais, cultura, arte. Eu ensino cultura e arte todos os dias. Marina interrompeu gentilmente. Ensino Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Ensino como a literatura reflete a sociedade, como ela nos faz questionar, pensar, crescer. Isso não muda se o aluno viajou para Paris ou não. Um silêncio desconfortável preencheu a sala. O pai de Lucas se manifestou, a voz grave e impaciente. Olha, professora, você parece dedicada, mas o fato é que nossos filhos estão acostumados com um padrão. E, francamente, eles têm comentado que você não se encaixa aqui. Não me encaixo ou não sou rica o suficiente? Marina perguntou, e a pergunta saiu antes que ela pudesse se conter. O silêncio agora era sepulcral. Henrique se recostou na cadeira, um sorriso frio nos lábios. Veja, isso é exatamente o problema. Você tem um chip no ombro, uma atitude defensiva. Nossos filhos não precisam disso. Eles precisam de profissionalismo. Marina sentiu as palavras como bofetadas, mas não recuou. Profissionalismo é exatamente o que ofereço. Chego no horário, preparo minhas aulas, corrijo trabalhos, me importo com o aprendizado de cada aluno. Se isso não é profissionalismo, então não sei o que é. Margarete interveio a voz firme. Vamos manter a civilidade, por favor. Marina, os pais têm direito a expressar suas preocupações. E, senhores, a professora Marina foi contratada porque atende aos requisitos da posição, mas não aos requisitos dos nossos filhos. Patrícia insistiu. Meu Rodrigo disse que ela trouxe sua própria história pessoal para a aula. Falou sobre pobreza, sobre fome. Isso é inapropriado. Nossos filhos não precisam ser expostos a esse tipo de realidade. Marina olhou para Patrícia com uma mistura de incredulidade e tristeza. Realidade, ela repetiu. A senhora está dizendo que não quer que seu filho conheça a realidade? Não essa realidade, Patrícia respondeu como se fosse óbvio. Ele já tem pressão suficiente. Não precisa carregar o peso do mundo nos ombros. Mas o mundo existe, Marina disse, e sua voz saiu mais emocionada agora. O mundo existe além dos muros desta escola. E se eu puder ensinar algo aos meus alunos é justamente isso. Empatia, compreensão, a capacidade de ver além de si mesmos. Nós não pagamos por lições de moral, Henrique disse friamente. Pagamos por excelência acadêmica. E eu ofereço as duas coisas. A reunião continuou por mais 20 minutos. Cada pai trazia uma nova queixa. Marina rebatia cada uma, mas podia sentir que estava lutando uma batalha perdida. Não importava o que ela dissesse. Não importava quão válidos fossem seus argumentos. Ela era diferente. Ela não pertencia. E isso era tudo o que importava para eles. Quando a reunião finalmente terminou, os pais saíram em grupos, conversando baixinho entre si. Marina viu o olhar que trocavam. Um olhar que dizia, nós vencemos. Margarete esperou até que todos saíssem antes de se voltar para Marina. Marina, preciso ser honesta com você. Isso não está funcionando. Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Diretora, por favor, eu posso melhorar. Posso... Não é sobre melhorar. Margarete interrompeu, mas havia algo em sua voz agora. Algo que não era totalmente frio. Marina, você é uma boa professora. Eu vejo isso. Mas essa escola e essas pessoas, elas não querem bons professores. Elas querem professores que se pareçam com elas, que falem como elas, que reforcem o mundo que elas construíram para seus filhos. Então, o que a senhora está dizendo? Margarete suspirou. Estou dizendo que você vai ter que decidir. Ou você se molda ao que eles querem, ou você continua sendo quem é e enfrenta as consequências. Que consequências? Eles podem pedir sua demissão, e a escola depende deles. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair ali. Entendo. Ela pegou sua pasta e saiu da sala de reuniões com passos lentos. O corredor estava vazio agora, silencioso. Seus sapatos ecoavam contra o piso de mármore. Quando chegou ao estacionamento, Marina sentou-se no seu carro velho e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Ela chorou pela injustiça, chorou pela humilhação, chorou por todas as vezes que se sentiu pequena, inadequada, invisível. Mas então, em meio às lágrimas, ela lembrou das palavras de sua mãe, lembrou de Amanda, lembrou de por que tinha se tornado professora.
Não foi pelo dinheiro, não foi pelo status. Foi porque acreditava que educação podia mudar vidas. E ela não iria desistir disso agora. Marina enxugou as lágrimas, deu a partida no carro e saiu do estacionamento. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, uma determinação feroz começou a crescer em seu peito. Eles queriam que ela desistisse, queriam que ela se curvasse, queriam que ela desaparecesse. Mas ela não iria a lugar nenhum, porque às vezes a única forma de vencer uma batalha impossível era recusar-se a perdê-la. E Marina estava apenas começando a lutar. Se você também já se sentiu desvalorizado ou incompreendido, me conte de qual cidade você está acompanhando esta história. Gostaria muito de saber quem está aqui comigo nessa jornada. Os dias seguintes à reunião foram os mais difíceis da vida de Marina como professora. Ela podia sentir os olhares nos corredores, ouvir os sussurros que cessavam quando ela se aproximava. Todos sabiam. A notícia de que os pais queriam sua demissão havia se espalhado pela escola como fogo em palha seca. Mas Marina continuou. Chegava todos os dias no horário, preparava suas aulas com ainda mais dedicação, corrigia cada trabalho com atenção meticulosa. Se ia cair, cairia lutando. Na segunda-feira seguinte, ela entrou na sala 301, esperando o de sempre. Olhares zombeteiros, risadinhas abafadas, a sensação constante de estar sendo julgada. Mas algo estava diferente. Amanda estava sentada em sua carteira da frente, como sempre. Mas ao lado dela, havia mais 3 alunos que normalmente sentavam no fundo. E todos a olhavam com uma expressão que Marina não conseguia decifrar. "Bom dia", Marina disse, depositando sua pasta sobre a mesa. "Bom dia, professora", responderam em coro, e havia algo genuíno naquelas vozes. Marina começou a aula sobre A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Ela falou sobre Macabeia, a protagonista invisível, a moça que ninguém via, ninguém valorizava, ninguém amava. Macabeia é invisível porque a sociedade escolheu não vê-la, Marina explicou. E havia uma emoção crua em sua voz. Ela existe, mas é como se não existisse. Porque para o mundo ao seu redor, pessoas como ela não importam. O silêncio na sala era diferente hoje. Era um silêncio de escuta, de atenção real. "Professora", Amanda levantou a mão. "Você acha que todos nós somos um pouco invisíveis às vezes?" Marina olhou para Amanda, surpresa pela profundidade da pergunta. "Sim, Amanda. Eu acho que todos nós, em algum momento, nos sentimos invisíveis. Não importa quem somos ou de onde viemos. A diferença é que algumas pessoas têm privilégios que as protegem dessa invisibilidade e outras não." Um garoto chamado Pedro, que nunca havia falado em aula antes, levantou a mão timidamente. "Professora, posso dizer uma coisa?" "Claro, Pedro. Eu queria me desculpar por não ter falado nada quando o pessoal te tratou mal. Eu sabia que estava errado, mas eu tive medo de virar alvo também." Marina sentiu um nó na garganta. "Pedro, você não precisa se desculpar. Sei como é difícil se posicionar quando todos estão contra. Mas eu devia ter falado." Pedro insistiu, e havia vergonha em sua voz. "Minha mãe sempre me ensinou a defender o que é certo. E eu não fiz isso, desculpa." Antes que Marina pudesse responder, outras mãos começaram a se levantar. Uma garota chamada Júlia, que normalmente andava com o grupo de Isabela, falou: "Professora, eu também quero me desculpar. Eu ri quando não devia. Eu fui cruel e me arrependo." Mais vozes se juntaram, mais desculpas, mais reconhecimentos. Marina estava atordoada. Ela olhou para o fundo da sala, onde Rodrigo e seu grupo central permaneciam em silêncio, os rostos fechados, claramente contrariados com o que estava acontecendo. Mas pela primeira vez, desde que chegara ao Colégio Imperial, Marina não estava sozinha. Quando o sinal tocou, Amanda se aproximou da mesa com um envelope nas mãos. "Professora, a gente fez isso para você." Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia uma carta escrita à mão com várias assinaturas ao final. Ela começou a ler. "Cara professora Marina, nós, alunos da turma 301, queremos que você saiba que admiramos seu trabalho. Você nos ensinou mais do que literatura. Você nos ensinou a ver o mundo com outros olhos, a sentir empatia, a questionar nossos privilégios. E isso é algo que nenhum professor havia feito antes. Sabemos que alguns pais querem que você saia, mas nós não queremos. Você é a melhor professora que já tivemos, não pelo currículo, mas pelo coração. Por favor, não desista da gente. Com carinho e respeito, seus alunos."
Marina leu a carta 3 vezes. Depois olhou para Amanda com lágrimas nos olhos. Quantos assinaram? 22, Amanda respondeu com um sorriso tímido. De 30 alunos. Obrigada, Marina sussurrou. Vocês não sabem o quanto isso significa. A gente sabe sim, Amanda disse, porque a senhora nos ensinou que pequenos gestos importam. Naquela tarde, Marina foi chamada novamente à sala da diretora. Ela entrou esperando a demissão, mas encontrou Margarete sentada com uma expressão pensativa. Senta, Marina. Marina sentou, o coração acelerado. Recebi algo interessante hoje, Margarete disse, e havia um toque de surpresa em sua voz. Uma carta, assinada por 22 alunos da turma 301, defendendo você. Marina não disse nada. E não foi só isso. Recebi ligações de 3 mães. Mães que não estavam na reunião, dizendo que seus filhos voltaram para casa falando de suas aulas, falando de como você os fez pensar, questionar, crescer. Margarete fez uma pausa. Uma delas disse algo que me marcou. Ela disse, pela primeira vez, meu filho voltou da escola querendo conversar sobre algo além de festas e videogames. Ele quer entender o mundo. E isso é por causa da professora Marina. Marina sentiu lágrimas queimando seus olhos. Marina, eu não vou te demitir. Não agora, não depois disso. Mas, e os outros pais? Os que reclamaram? Margarete suspirou. Eles ainda estão insatisfeitos. Mas eu tomei uma decisão. Esta escola existe para educar, não para agradar egos. E você está educando, de verdade. Marina mal conseguia acreditar no que ouvia. Obrigada, diretora, eu prometo que... Não prometa nada, Margarete interrompeu, mas havia um meio sorriso em seus lábios. Apenas continue sendo quem você é. Continue ensinando como você ensina e deixe que os resultados falem por si. Marina saiu da sala da diretora sentindo-se mais leve do que havia se sentido em semanas. Mas ela sabia que a batalha não havia terminado. Rodrigo e seus pais não desistiriam tão facilmente, e ela estava certa. Na semana seguinte, durante a aula, Rodrigo levantou a mão. Professora, posso fazer uma pergunta? Marina olhou para ele com cautela. Havia algo diferente em seu tom. Não era zombaria. Era algo mais complexo. Pode. Por que você não desistiu? A sala inteira ficou em silêncio. Marina olhou para Rodrigo por um longo momento antes de responder. Porque desistir seria dizer que vocês estavam certos, que eu não pertenço aqui, que minha origem define meu valor. Ela fez uma pausa. E eu não acredito nisso, Rodrigo. Eu acredito que o valor de uma pessoa está no que ela faz, não no que ela tem. Rodrigo desviou o olhar, mas Marina percebeu algo em sua expressão, uma rachadura na armadura, um vislumbre de dúvida. E outra coisa, Rodrigo, Marina continuou, e sua voz era firme, mas não cruel. Vocês vão sair dessa escola em alguns meses. Vão para universidades caras, vão ter empregos bem pagos, vão ter vidas confortáveis. Mas em algum momento, vocês vão se deparar com o mundo real. E nesse mundo, não importa quanto dinheiro seus pais têm. O que importa é quem você é. E se você vai usar seus privilégios para ajudar ou para machucar. Ninguém disse nada. Mas Marina viu vários alunos baixando os olhos pensativos. Quando a aula terminou, Rodrigo permaneceu sentado enquanto os outros saíam. Marina arrumava seus materiais quando ouviu sua voz. Professora? Ela se virou. Sim? Rodrigo estava de pé agora, as mãos nos bolsos, o olhar fixo no chão. Eu não sei como dizer isso, mas você está certa. Sobre mim, sobre a gente. Ele finalmente olhou para ela. Eu fui um idiota. E me desculpa. Marina ficou em silêncio por um momento, processando. Obrigada por reconhecer isso, Rodrigo. Meus pais vão continuar tentando te tirar daqui, ele disse, e havia tristeza em sua voz. Eles não vão parar, eu sei. Mas eu não vou mais fazer parte disso. Não vou mais te sabotar. Marina assentiu lentamente. Isso significa muito, Rodrigo. Ele deu um meio sorriso constrangido antes de sair da sala. Marina ficou ali sozinha por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Ela não era ingênua. Sabia que a mudança de Rodrigo era apenas o começo. Sabia que ainda haveria batalhas pela frente. Mas pela primeira vez, desde que chegara ao Colégio Imperial, ela sentia que estava vencendo. Não porque havia conquistado todos os alunos, não porque os pais haviam mudado de ideia, mas porque havia plantado sementes. E sementes, quando cuidadas com amor e persistência, sempre encontram uma forma de crescer, mesmo nos solos mais áridos,
mesmo nos lugares mais improváveis. Sempre crescem. Naquela noite, Marina ligou para sua mãe e contou tudo. A carta dos alunos, a conversa com a diretora, o pedido de desculpas de Rodrigo. Do outro lado da linha, Dona Célia chorava de alegria. Eu sempre soube, minha filha. Sempre soube que você ia conseguir. Marina sorriu através das lágrimas. Ainda não acabou, mãe. Ainda faltam meses até a formatura. Eu sei, mas você já venceu a parte mais difícil. Que parte? Você não desistiu de você mesma. Marina desligou o telefone e olhou pela janela de seu pequeno apartamento. Lá fora, São Paulo brilhava com milhões de luzes. Uma cidade imensa, cheia de desigualdades, de sonhos, de lutas. E em algum lugar naquela cidade, 22 jovens estavam aprendendo que o mundo era maior do que seus muros dourados, que empatia importava mais do que dinheiro, que humanidade era a maior riqueza de todas. E isso, Marina pensou, era uma lição que nenhuma mensalidade cara poderia comprar. Os meses seguintes trouxeram uma transformação sutil, mas profunda, na dinâmica da sala 301. Marina já não era mais vista como a intrusa, a professora inadequada que não pertencia àquele mundo. Ela havia se tornado aos poucos uma figura de respeito e, para alguns alunos, de admiração genuína. As aulas de literatura se tornaram momentos de reflexão real. Os alunos debatiam, questionavam, compartilhavam opiniões com uma profundidade que surpreendia até mesmo Marina. Ela havia plantado sementes de pensamento crítico e agora colhia os frutos dessa semeadura. Mas nem tudo eram flores. Isabela e um pequeno grupo de alunas ainda mantinham distância, presas às opiniões de seus pais. Durante as aulas participavam apenas quando absolutamente necessário, e Marina podia sentir a resistência em cada palavra que proferiam. Alguns pais, especialmente Henrique e Patrícia Almeida Cunha, continuavam pressionando a diretora, enviando e-mails, fazendo reuniões, buscando qualquer brecha para justificar a demissão de Marina. Mas Margarete se manteve firme. Os resultados falavam por si mesmos. Em uma tarde chuvosa de outubro, Marina estava corrigindo provas na sala dos professores quando Beatriz se sentou ao seu lado. "Como você está?", perguntou Beatriz, com aquele olhar maternal que sempre acalmava Marina. "Cansada, mas bem. Os alunos têm evoluído muito. Eu sei, tenho visto a diferença. Até em minhas aulas eles estão mais críticos, mais engajados." Beatriz fez uma pausa. "Você fez algo especial, Marina. Algo que poucos professores conseguem." "O quê?" "Você os fez pensar além de si mesmos." Marina sorriu, mas havia uma tristeza em seus olhos. "Só queria que todos acreditassem nisso." "Marina", Beatriz disse baixando a voz, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" Marina assentiu. "Você tem algum segredo? Algo que não compartilhou conosco?" Marina sentiu o coração acelerar. Era uma pergunta estranha, mas Beatriz tinha um olhar perspicaz, como se soubesse de algo. "Por que pergunta isso?" "Porque vi seu nome em um documento antigo da escola. Um documento de mais de 15 anos atrás." Beatriz hesitou. "Marina Oliveira, aluna bolsista, turma de 2007. O silêncio que se seguiu foi pesado. Marina fechou os olhos por um momento, respirando fundo. "Você estudou aqui", Beatriz continuou, não como acusação, mas como constatação. "Você foi aluna do Colégio Imperial." Marina abriu os olhos e olhou para Beatriz. Não havia julgamento naquele olhar, apenas curiosidade e compreensão. "Sim", Marina finalmente admitiu, e sua voz saiu baixa. "Eu estudei aqui, com bolsa integral, do 6º ano até o 3º ano do ensino médio." "Por que não contou?" "Porque foi a pior fase da minha vida", Marina disse, e havia uma dor antiga em suas palavras. "Porque fui humilhada todos os dias durante 7 anos. Porque me senti invisível, inadequada, desprezada. Porque quando me formei, jurei que nunca mais voltaria aqui. Mas você voltou." "Voltei", Marina confirmou, e agora havia lágrimas em seus olhos. "Porque quando me ofereceram um emprego, eu vi uma chance de fazer diferente, de ser para esses alunos o que nenhum professor foi para mim." Beatriz pegou a mão de Marina e apertou gentilmente. "Você vai contar a eles?" "Eu não sei, eu não sei se importa." "Importa sim", Beatriz disse com firmeza. "Porque mostra que você não é apenas uma professora. Você é uma sobrevivente. Você é prova viva de que é possível superar." Marina enxugou as lágrimas. "Tenho medo, Beatriz. Medo de que usem isso contra mim. Medo de que digam que voltei por vingança, por ressentimento."
E você voltou por essas razões? Não. Voltei porque acredito em educação, porque acredito que posso fazer diferença. Então essa é a única verdade que importa. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ela ficou acordada pensando em tudo o que havia vivido naquelas paredes 15 anos atrás. Lembrou do primeiro dia, quando chegou com seu uniforme usado, doado por outra aluna que havia se formado. Lembrou dos olhares de desprezo, dos comentários sussurrados, das risadas quando ela não entendia referências a viagens internacionais ou restaurantes caros. Lembrou de sentar sozinha no refeitório todos os dias. Lembrou de ouvir, mais de uma vez, que bolsistas eram apenas projetos de caridade da escola. Lembrou de chorar escondida no banheiro, querendo desistir, querendo voltar para a escola pública, onde ao menos era aceita. Mas sua mãe não havia permitido. Você vai aguentar, Dona Célia havia dito. Vai aguentar porque essa é sua chance de ter um futuro melhor. E Marina havia aguentado, havia se formado com as melhores notas, havia passado no vestibular da USP, havia se tornado professora e agora estava de volta ao lugar onde tudo havia começado. Na semana seguinte, Marina tomou uma decisão. Durante a aula sobre quarto de despejo de Carolina Maria de Jesus, ela olhou para seus alunos e disse: "Antes de começarmos, quero compartilhar algo com vocês." A sala ficou em silêncio. "Eu estudei aqui, nesta escola, há 15 anos." Os alunos trocaram olhares surpresos. "Eu fui bolsista. Vinha da Zona Leste, de uma família pobre, e consegui uma bolsa integral." Marina fez uma pausa. "E foram os piores anos da minha vida." Amanda arregalou os olhos. "Por quê, professora?" "Porque fui tratada exatamente como alguns de vocês me trataram quando cheguei aqui. Como se não pertencesse, como se fosse menos. Como se minha origem definisse meu valor. O silêncio era absoluto agora. Eu sentava sozinha no refeitório. Ninguém queria ser meu par em trabalhos. Eu ouvia risadas quando passava. Ouvia comentários sobre minha roupa, meu cabelo, minha bolsa velha." Marina olhou diretamente para Rodrigo. "E durante 7 anos nenhum professor fez nada. Nenhum adulto me defendeu. Eu era invisível." Júlia, a garota que andava com Isabela, tinha lágrimas nos olhos. "Professora, eu não sabia." "Eu sei que não sabia, mas agora sabe. E é por isso que contei." Marina respirou fundo. "Porque quero que vocês entendam uma coisa. Suas ações têm consequências. Suas palavras deixam marcas. E um dia vocês vão encontrar alguém que foi machucado por vocês. E terão que decidir que tipo de pessoa querem ser. Se você já passou por algo parecido, ou se essa história está tocando seu coração de alguma forma, deixe nos comentários de qual lugar você está me ouvindo. Cada mensagem me lembra por que histórias como essa precisam ser contadas." Pedro levantou a mão, a voz trêmula. "Professora, por que você voltou, depois de tudo isso?" Marina sorriu, mas era um sorriso triste. "Porque eu poderia ter deixado que aquela experiência me destruísse. Poderia ter carregado raiva e ressentimento para sempre. Mas escolhi transformar aquela dor em propósito. Voltei para ser a professora que eu precisava e nunca tive, para mostrar a vocês que empatia, respeito e humanidade importam mais do que qualquer conta bancária." Rodrigo se levantou lentamente. "Professora, posso dizer uma coisa?" "Claro. Meu pai sempre me disse que pessoas como você, pessoas que vêm de baixo, que elas são diferentes, que não entendem o nosso mundo, que não merecem estar aqui." Sua voz falhou. Mas ele estava errado. Completamente errado, e eu sinto muito por ter acreditado nele. Outros alunos começaram a falar, compartilhando suas próprias reflexões, seus próprios arrependimentos. Isabela permaneceu em silêncio, mas Marina viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Quando a aula terminou, Marina se sentiu exausta, mas também liberta. Ela havia exposto sua maior vulnerabilidade, havia mostrado suas cicatrizes, e ao invés de serem usadas contra ela, foram recebidas com compreensão. Mais tarde, na sala dos professores, Margarete a procurou. "Soube do que você fez hoje." Marina engoliu em seco, preparando-se para a reprimenda. "E quero te agradecer." Marina piscou, surpresa. "Agradecer? Sim, porque você fez algo que nenhum professor aqui teve coragem de fazer. Você mostrou vulnerabilidade. Você mostrou humanidade. E isso..." Margarete fez uma pausa e havia emoção em sua voz. "Isso é ensinar de verdade." "Obrigada, diretora." "Marina, preciso te contar algo também." Margarete sentou-se. "Eu também fui bolsista, há muitos anos, em outra escola de elite, e passei pelo mesmo que você.
É por isso que não te demiti, porque vi em você o que ninguém viu em mim naquela época. Força. Marina sentiu um nó na garganta. Eu não sabia. Poucos sabem. Mas achei importante que você soubesse. Você não está sozinha, Marina. Nunca esteve. Naquela noite, Marina recebeu mensagens de vários alunos. Mensagens de agradecimento, de reflexão, de apoio. Mas a mensagem que mais a impactou foi de Rodrigo. Professora, contei para meus pais o que você compartilhou hoje. Meu pai ficou furioso. Disse que você estava manipulando a turma. Mas eu disse a ele que estava errado. Pela primeira vez na vida eu disse ao meu pai que ele estava errado. Não sei se ele vai mudar, mas eu mudei. E isso é graças a você. Obrigado por não desistir da gente. Marina leu a mensagem 3 vezes, e em cada leitura as lágrimas caíam mais livremente. Ela olhou ao redor de seu pequeno apartamento. As paredes descascadas, os móveis velhos, a vida simples que havia construído com tanto esforço, e sentiu-se rica, porque havia conquistado algo que nenhum dinheiro poderia comprar, a capacidade de transformar vidas. A formatura estava a apenas 2 meses de distância, e Marina tinha algo planejado, algo que nenhum daqueles jovens, ou seus pais, jamais esperaria, porque sua jornada naquele lugar estava apenas chegando ao seu ápice, e o melhor ainda estava por vir. O dia da formatura chegou envolto em uma expectativa que Marina podia sentir no ar. O auditório do Colégio Imperial estava impecavelmente decorado, flores brancas por todos os lados, cadeiras forradas de tecido fino, um telão gigante que exibiria fotos dos formandos, tudo perfeito, tudo caro, tudo pensado para impressionar. Marina chegou cedo, usando o mesmo vestido que havia comprado para a formatura de sua sobrinha anos atrás. Era simples, azul marinho, discreto. Nada comparado aos vestidos de grife que as outras professoras usavam, mas era o que tinha, e havia aprendido a se sentir confortável em sua própria pele. Ela observava os pais chegando, cumprimentando uns aos outros com sorrisos sociais, exibindo joias caras e relógios de luxo. Henrique e Patrícia Almeida Cunha entraram como se fossem os donos do lugar, acenando para conhecidos, posando para fotos. Mas Marina também notou algo diferente. Viu Rodrigo se aproximar dos pais e, ao invés de ficar ao lado deles como sempre, caminhou direto para onde estava Amanda e outros colegas. Havia uma distância ali agora, uma independência. Professora Marina! Ela se virou e viu Pedro correndo em sua direção, seguido por Amanda e mais meia dúzia de alunos, todos já vestidos com suas becas de formatura. Professora, precisamos te mostrar uma coisa antes de começar, Amanda disse com um sorriso misterioso. O que é? Vem com a gente. Eles a levaram para uma sala lateral, onde cerca de 20 alunos aguardavam. Marina reconheceu todos eles. Eram os mesmos que haviam assinado a carta meses atrás, mais alguns outros que haviam se juntado ao longo do caminho. Professora, Rodrigo começou dando um passo à frente. A gente queria te dar algo, como agradecimento. Júlia entregou a Marina um embrulho cuidadosamente decorado. Abre, ela pediu com os olhos brilhando. Marina abriu o pacote com as mãos trêmulas. Dentro havia um livro, mas não era um livro qualquer. Era um exemplar de Dom Casmurro, lindamente encadernado com capa de couro. Na primeira página estava escrito: para a professora Marina Oliveira, que nos ensinou a ver além das aparências, que nos mostrou que riqueza de caráter vale mais que riqueza material, que não desistiu de nós, mesmo quando não merecíamos, com eterna gratidão, Turma 301, 2024. Abaixo todas as assinaturas, 25 delas. Marina não conseguiu segurar as lágrimas. Ela abraçou o livro contra o peito e olhou para aqueles jovens que meses atrás a haviam desprezado e humilhado. Obrigada, ela sussurrou. Vocês não imaginam o quanto isso significa. A gente imagina sim, Amanda disse, também com lágrimas nos olhos, porque a senhora nos ensinou a imaginar, a sentir, a nos importar. Um por um, os alunos a abraçaram. Até mesmo Isabela, que havia permanecido distante por tanto tempo, se aproximou e disse baixinho: desculpa por tudo, professora. De verdade. Marina segurou o rosto da garota com carinho. Você cresceu, Isabela, e isso é tudo o que importa. Momentos depois, a cerimônia começou. Marina sentou-se na área reservada aos professores, ainda segurando o livro como se fosse o maior tesouro do mundo. A diretora Margarete subiu ao palco e iniciou seu discurso de boas-vindas,
falou sobre excelência, sobre conquistas, sobre o futuro brilhante que aguardava aqueles jovens. Então, ela fez uma pausa e olhou diretamente para Marina. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar alguém ao palco. Alguém que transformou esta turma de maneiras que nem sempre são mensuráveis em notas ou troféus, mas que são infinitamente mais importantes. Marina sentiu o coração disparar. Professora Marina Oliveira, por favor, venha ao palco. Um silêncio atordoado tomou conta do auditório. Marina se levantou, as pernas bambas, e caminhou até o palco sob os olhares de centenas de pessoas. Ela podia ver a confusão nos rostos de muitos pais, a surpresa de alguns professores e o orgulho radiante nos rostos de seus alunos. Margarete entregou o microfone a ela. Marina, gostaria de dizer algumas palavras? Marina segurou o microfone com mãos trêmulas, olhou para a plateia. Viu Henrique e Patrícia com expressões de desaprovação. Viu outros pais cochichando entre si. Mas também viu seus alunos todos de pé aplaudindo. Ela respirou fundo e começou a falar. Há 15 anos eu me formei nesta escola. Um murmúrio percorreu o auditório. Eu era bolsista, vinha de uma família pobre da Zona Leste, e todos os dias durante 7 anos fui lembrada de que eu não pertencia aqui, que eu era diferente, que eu era menos. O silêncio agora era absoluto. Quando me formei, jurei que nunca mais voltaria. Mas a vida tem um senso de humor peculiar, porque anos depois recebi um convite para lecionar aqui, e minha primeira reação foi recusar. Por que eu voltaria ao lugar onde sofri tanto? Marina olhou para seus alunos. Mas então pensei, e se eu pudesse fazer diferente? E se eu pudesse ser para outros alunos o que nenhum professor foi para mim? E se eu pudesse plantar sementes de empatia, de compreensão, de humanidade? Ela fez uma pausa, enxugando uma lágrima. Este ano não foi fácil. Fui humilhada, desprezada, subestimada. Houve momentos em que quis desistir. Mas não desisti, porque acredito que educação não é apenas sobre ensinar literatura ou matemática. É sobre ensinar a ser humano. Marina viu lágrimas nos rostos de Amanda, Pedro, Júlia e até mesmo Rodrigo. E hoje, ao olhar para vocês, formandos da turma 301, eu vejo algo que me enche de esperança. Vejo jovens que aprenderam a questionar, a refletir, a olhar além de suas próprias bolhas. E isso, senhores pais, é a verdadeira riqueza que esta escola pode oferecer aos seus filhos. Ela olhou diretamente para Henrique e Patrícia. Não os protejam da realidade. Não os ensinem a desprezar quem é diferente, ensinem-nos a respeitar, a valorizar, a entender que privilégio traz responsabilidade, porque um dia o mundo real vai cobrar deles não o tamanho de suas contas bancárias, mas o tamanho de seus corações. A plateia estava em silêncio, mas não era mais um silêncio de julgamento, era um silêncio de reflexão. Eu voltei a esta escola como professora, mas na verdade fui eu quem mais aprendeu. Aprendi que é possível quebrar ciclos, que é possível transformar dor em propósito, que é possível sim fazer diferença. Marina olhou para o livro que ainda segurava. Esta turma me deu um presente hoje, um livro. Mas o verdadeiro presente foi a oportunidade de testemunhar a transformação de vocês, de ver jovens privilegiados escolhendo empatia ao invés de arrogância, escolhendo crescimento ao invés de conforto. Ela se virou para a turma 301, que estava de pé, muitos chorando abertamente. Vocês vão para universidades incríveis, vão ter carreiras brilhantes, vão ter vidas confortáveis, mas por favor nunca esqueçam, sucesso sem humanidade é vazio, riqueza sem compaixão é inútil e privilégio sem consciência é perigoso. Marina respirou fundo, sentindo que havia dito tudo o que precisava. Obrigada por me permitirem fazer parte da jornada de vocês e por me lembrarem por que escolhi ser professora. Ela entregou o microfone de volta a Margarete e começou a descer do palco. Mas antes que pudesse dar 3 passos, a turma 301 inteira começou a aplaudir. Não era um aplauso educado, era uma ovação. E então, algo inesperado aconteceu. Outros alunos começaram a se levantar, professores também. E aos poucos, mesmo alguns pais, não todos, mas alguns, se juntaram aos aplausos. Marina desceu do palco com lágrimas escorrendo pelo rosto, mas eram lágrimas de alegria, de realização, de vitória. Quando a cerimônia terminou e os diplomas foram entregues, Marina foi cercada por alunos querendo abraçá-la, tirando fotos com ela. Pais que antes a desprezavam agora a cumprimentavam, alguns com genuína admiração, outros ainda com relutância.
Rodrigo se aproximou com seus pais. Henrique e Patrícia pareciam desconfortáveis, mas foi Henrique quem estendeu a mão. Professora Marina, ele disse, e sua voz era diferente agora. Não havia calor, mas havia respeito. Meu filho me fez ouvir seu discurso 3 vezes nos últimos dias. Ele insistiu que eu precisava entender. Marina apertou sua mão. E o senhor entendeu? Henrique hesitou, depois assentiu lentamente. Estou tentando. Era pouco, mas era começo. Patrícia se aproximou claramente lutando contra o orgulho. Você fez diferença para meu filho. E eu deveria ter visto isso antes. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um reconhecimento. Marina assentiu com gentileza. Obrigada por dizer isso. Quando a noite chegou ao fim e o auditório começou a esvaziar, Marina ficou sozinha por um momento, absorvendo tudo o que havia acontecido. Beatriz se aproximou, colocando a mão em seu ombro. Você conseguiu, Marina. Realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Você voltou ao lugar onde sofreu, enfrentou seus demônios e transformou dor em amor. Isso é raro, Marina. Isso é especial. Marina olhou ao redor do auditório vazio, as cadeiras desarrumadas, as flores começando a murchar, os vestígios de uma noite que nunca esqueceria. Sabe o que é engraçado? Marina disse. Eu vim aqui há 15 anos atrás como uma menina assustada, pobre, invisível, e me formei carregando tanta dor. Mas hoje eu me formo novamente, não como aluna, mas como a pessoa que sempre quis ser. E quem é essa pessoa? Marina sorriu. Alguém que escolhe amor ao invés de raiva. Alguém que escolhe ensinar ao invés de julgar. Alguém que acredita que pequenas sementes podem se tornar grandes árvores. Ela olhou para o livro que ainda segurava. E alguém que sabe que a maior riqueza do mundo não está em bancos, está em corações transformados. Marina saiu do auditório naquela noite, sentindo-se mais leve do que havia se sentido em anos. Ela havia enfrentado seus medos, havia confrontado seu passado e havia vencido. Não porque havia conquistado todos os corações, não porque havia mudado todos os pensamentos, mas porque havia plantado sementes, e algumas dessas sementes já estavam florescendo. E para uma professora, para alguém que acreditava no poder transformador da educação, não havia vitória maior. Enquanto dirigia de volta para casa pelas ruas iluminadas de São Paulo, Marina pensou em todos os Marinas que ainda estavam lá fora, todos os alunos bolsistas, todos os professores desvalorizados, todos os que se sentiam invisíveis. E ela fez uma promessa silenciosa. Continuaria lutando, continuaria ensinando, continuaria acreditando. Porque se ela havia conseguido, outros também conseguiriam. E talvez um dia o mundo seria um lugar onde ninguém precisaria provar seu valor baseado em sua origem. Um mundo onde a humanidade importasse mais que dinheiro. Um mundo onde todos pudessem florescer. Até aquele dia chegar, Marina continuaria plantando. Uma semente de cada vez. Um aluno de cada vez. Um coração de cada vez. E essa, ela sabia, era a vocação mais nobre de todas. Se essa história tocou você de alguma maneira, me conte de qual parte do mundo você está assistindo. Cada um de vocês faz parte dessa jornada, e eu adoraria saber onde essa mensagem chegou.